pessoal, tudo jóia com vocês? Bom, espero que sim, e se não tiver tudo jóia, espero que fique logo logo, tranquilo? Bom pessoal, o meu nome é G, é um prazer receber você aqui no meu canal, tá bom? Se você gostar do conteúdo, não esqueça de tacar o dedo no like, tá bom? Inscreva-se no canal que logo logo vou trazer mais videoaulas curtos, né? Videoaulas curtos de forma objetiva para vocês, tranquilo pessoal? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre célula. Bom, pessoal, o estudo da célula é um estudo que vem reinando desde 1665, na época que Robert Hooke fez a descoberta, né? Ele observou corte de cortiças para conseguir explicar a célula, né? Naquele corte de cortiça ele conseguiu descobrir a célula. Ele viu compartimentos no aumento de 270 vezes, ele viu compartimentos, né? E ele delimitou de célula, que do latim é cella, correto? Bom, pessoal, mas na verdade, vocês sabem o que é uma célula? Bom, pessoal, células são unidades funcionais e estruturais dos seres vivos, ou seja, todo ser vivo tem que possuir uma célula. Foi que foi? Bom, pessoal, a gente tem um caso exceção, é o caso do vírus. O vírus não possui célula, mas ele consegue se reproduzir, né? É o caso do bacteriófago. O bacteriófago, ele consegue infectar uma bactéria, se reproduz, se multiplica, mas o vírus, ele não possui célula, correto? Bom, pessoal, tem cientistas que falam que ele é vivo sim, pelo fato de ele conseguir a reprodução, mas tem cientista que fala que não, porque ele não possui célula, né? A teoria-chave para o estudo da biologia, pessoal, é a teoria celular, né? Para você entender de uma forma geral, você tem que entender a teoria celular, porque depois dessa descoberta de 1665, Robert Hooke, né, fez essa descoberta, surgiu vários cientistas querendo estudar a fundo, querendo aprofundar e querendo aprimorar os conhecimentos sobre célula, né? Então surgiu três pilares que a gente vai saber deles agora. As células são consideradas unidades morfológicas e funcionais de todas as formas de vida. Pode ser uma formiga, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser um parasita, ou pode ser um elefante, uma girafa. Todos eles têm algo em comum, no caso a célula. Tem seres unicelulares, que são formados por uma única célula, e tem seres multi e pluricelulares, formados por mais de uma célula. Um exemplo de ser unicelular é a bactéria. A bactéria possui uma célula para fazer tudo, né? Para fazer exatamente tudo. Desde a alimentação até a respiração, é só uma célula que desempenha toda essa função, correto? O segundo pilar todos os seres vivos são formados por uma ou mais células e pelas estruturas formadas a partir delas. Ou seja, todo ser vivo possui a célula e toda célula possui a capacidade de formar outras estruturas, né? Que é no caso as células eucariontes, que possuem as organelas ou organode, correto? E o último pilar, não menos importante, todos todas as células apresentam capacidade de divisão, né? Tem que, desculpa pessoal, tem que existir outra pré-existente para que ela seja produzida. Ou seja, não é possível nascer uma célula do nada. Não é possível você deixar alguma coisa ali e esperar que saia células. Não, não vai sair, pessoal, porque a célula tem a capacidade de reprodução, que no caso, para uma existir, tem que haver uma pré-existente. Correto, pessoal? Aqui a gente tem um exemplo da célula eucarionte, ok? Aqui dá para ver bem aqui a estrutura dela, né? É uma imagem 3D, então se você observar bem, dá para você entender bastante só nessa figura. Pessoal, a gente vai falar um pouco sobre a estrutura básica de uma célula. As estruturas básicas são membrana plasmática, citoplasma e núcleo, correto? Em 1972, o modelo denominado mosaico fluido, né, busca explicar as estruturas da membrana plasmática. Ou seja, a membrana plasmática ela é muito complexa.
muito complexa mesmo, né? Essa estrutura apresenta uma bicamada fosfolipídica, né? Que são moléculas anfipáticas, correto? A estrutura da membrana plasmática, ela pode ser hidrofóbica ou hidrofílica, né? A hidrofílica tem afinidade com água e a hidrofóbica é aversão à água, ou seja, a parte hidrofóbica dessa membrana, ela não pode estar em contato com água, ela não consegue se adaptar na água. Porém, o outro lado da membrana é hidrofílica, que tem a afinidade com água. Foi que foi? Deu para entender certinho? Bom, pessoal, espero que sim, tá? Quando a gente quer falar da membrana plasmática, a gente tem que entender toda a estrutura, na forma assim detalhada mesmo. Porque dentro dessa membrana, essa micromembrana, né, uma membrana mini, muito pequena, que só é possível ver em microscópio muito evoluído, né, a gente vai observar várias estruturas. Vai ter proteína, vai ter algum carboidrato grudado, vai ter várias outras estruturas. Então você precisa entender de uma forma detalhada. Esse não é o foco principal da aula, entender a membrana plasmática. Mas eu posso trazer uma aula completinha sobre membrana plasmática, correto? E a gente vai falar um pouco sobre a permeabilidade seletiva da membrana plasmática. Ou seja, a membrana plasmática decide quem entra e quem sai da célula, ok? Isso é chamado permeabilidade seletiva. Ela faz a seleção de quem deve entrar e de quem deve sair, ok? Agora a gente vai falar um pouco sobre citoplasma, né? O citoplasma possui como sua principal função a sustentação do esqueleto da célula, ou seja, que para existir o esqueleto da célula precisa da sustentação do citoplasma, né? E dentro do citoplasma tem o citossol. Encontra-se dentro do citoplasma, né? E possui em conjuntos estruturas mergulhadas que possuem grande dinamismo, o que permite que a célula realize alguns movimentos, ok? Ou seja, dentro do citoplasma possui o citossol, que dentro do citossol possuem estruturas mergulhadas, né, que, que promove certos movimentos à célula, ok? E por último, não menos importante, pelo contrário, um dos mais importantes componentes que a gente tem dentro da célula tem o núcleo, né? O núcleo seria como se fosse o cérebro de uma célula. Todo o comando, tudo que for decidido vai sair do núcleo. Então a gente pode tratar ele como um cérebro da nossa célula, ok? Porque sem o núcleo, a gente teria células desordenadas, sem saber o que fazer, né? Sem saber para onde ir, onde atuar. É o caso dos leucócitos, né? Os leucócitos precisam de comandos, precisam de sinais, né? E se os núcleos não funcionam, como que os leucócitos vai saber que está tendo invasão bacteriana, invasão fúngica? Então fica quase impossível o nosso sistema imunológico trabalhar de forma correta, pessoal. Entendeu? Então, o núcleo ele é muito importante. Além dessa importância, ele tem outras grandes importâncias, né? Que é o caso do nosso ácido desoxirribonucleico. Ele está dentro do núcleo, né? Do DNA, né? E carrega toda a informação sobre as características da sua espécie. Ou seja, cada espécie tem características, né? E todas essas características vão estar contidas dentro do núcleo, simplesmente dentro do núcleo. Que quando você quer fazer modificação em laboratório, você precisa arrancar o núcleo. Correto, pessoal? Então, pessoal, o vídeo foi esse por hoje, tá bom? Eu ia falar um pouco sobre a importância do citoplasma na forma complexa. Só que eu vou gerar uma nova aula, vou fazer uma nova aula falando sobre a importância desses três, né, dessas três partes da membrana da célula. Ok, pessoal? Aqui eu coloquei alguns exemplos de célula. Temos aqui a célula da nossa pele, né, pessoal? Temos aqui o neurônio, né? E temos aqui a fibra muscular e também temos a hemácia.
tem a hemácia, né, de forma saudável e também tem a hemácia de uma forma defeituosa, ou seja, uma pessoa que possui essa hemácia no formativo de lua, ela tem uma anemia, ela tem um problema no seu interior, entendeu, pessoal? Bom, pessoal, por hoje foi isso, tá bom? Eu deixei essa tabelinha para você conferir algumas coisas, para você conseguir diferenciar eucarionte de procarionte, né? Porque também é um assunto que cai muito nos concursos, né? Um assunto muito simples, mas cai muito. Por exemplo, o que mais cai é sobre a membrana nuclear ou carioteca. Ela está presente nas procariontes? Não, pessoal, ela não está presente na procarionte. O material genético da célula procarionte está disperso no citoplasma, né? E já na célula eucarionte ele é presente, ou seja, o núcleo ele é envolvido por essa membrana, ok, pessoal? Então, eu deixei aqui a tabelinha, só você dar uma olhada, conferir, né? Dar uma pesquisada. Não esqueça, faça um resumo, anote os pontos importantes, né? E sempre, sempre, sempre acredite no seu potencial, né? Não deixe que nada o abale, não deixe que nada pare os seus estudos, ok, pessoal? Bom, pessoal, fiquem com Deus. Não esqueça de inscrever-se no meu canal, tá bom, pessoal? Até mais.